Bom, agradecer a todos que terão acesso a esse vídeo. Estamos recebendo aqui, nesse bate-papo, né, esse podcast que nós estamos empreendendo, o nosso amigo Everton Grigoli. Ele vai explicar o que é isso aí, de onde vem, inclusive, esse sobrenome. Um amigo de longa data, uma pessoa que eu conheço, e vai ser especial. Dentro desse programa, desse podcast ou desse projeto, a ideia é que a gente possa receber aqui líderes de diversos segmentos para falar um pouco sobre a sua caminhada pessoal, profissional, o que pensa, qual que é a missão dele de vida, qual que é a visão que ele tem para a cidade, enfim. A nossa ideia é poder aqui envolver líderes da nossa cidade. E hoje, não diferente disso, estreando essa ideia e esse projeto, eu fiz questão de convidar um bom amigo, o Everton, que está aqui conosco. Everton, primeiro, agradecer você pela disposição. Fique bem à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos Fontes, pelo convite de estar participando dessa desse novo empreendimento, né, que você disponibilizou para nós, que é liderança, em poder dar essa abertura para a gente poder explicar o que a gente sente, contar um pouquinho da nossa história. Às vezes a gente não tem essa oportunidade. E agradecer você por ter nos cedido essa oportunidade de falar um pouquinho sobre nós. E é gratificante. Então eu me sinto honrado de estar participando deste programa. Eu tenho certeza que a gente vai contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. E eu tenho certeza as pessoas que nos assistem vai saber um pouquinho sobre nós. Com certeza. Inclusive, já pedi, né, para a galera que está tendo acesso a esse vídeo, a esse projeto, para que siga as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, vai tá tudo liberado e pronto também, do Papo de Líder, que vai receber centenas de amigos. E hoje, estava dizendo aqui, primeiro, o Everton, é Grigoli, como é que é o teu nome aí? E da onde vem, inclusive? Grigoli. É uma origem, origem italiana, né? Eu herdei do meu pai esse sobrenome. É Grigoli. Grigoli. Dois L's. Dois L, descendência italiana. Pô, você tá invocado, né, meu? É isso aí. Tá, então você é descendente de italiano, você herdou esse nome do seu pai, mas o seu pai veio para Santa Bárbara, você nasceu aqui. Como é que é a história de vocês, da família Grigoli aqui em Santa Bárbara? A gente veio para cá, Marcos. Eu sou natural de Parapuã, 460 quilômetros daqui da nossa Santa Bárbara do Oeste. E a gente chegou aqui em Santa Bárbara em 96. Eu sou nascido em 93. Eu cheguei em Santa Bárbara do Oeste aos meus 3 anos de idade. São quase 30 anos família aqui. Isso. E meu pai veio muito jovem para cá, minha mãe também muito jovem. A família, assim, a gente não conhecia, por ser uma cidade muito pequena, e a gente veio que se localizamos aqui na Santa Bárbara. E mas até então... A ideia era o quê, o Everton? É buscar novas experiências? Tinha alguém já da família aqui? Empreender? O que era? É que assim, Parapuã é uma cidade hoje com 12 mil habitantes. Não é uma cidade muito pequena. E assim, ela não dá muita oportunidade, falar profissionalmente falando. Certo. As pessoas que queriam crescimento profissional na cidade ali não encontrava, pelo fato de não ter tanta oportunidade de emprego. E a gente está falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás. E aí, meu pai tinha muitos amigos que falavam que aqui a região era muito boa para emprego. Aí meu pai decidiu, então, vir para Santa Bárbara do Oeste. Em busca de uma oportunidade. Em busca de uma... Se instalou. Já estava casado, acho que sim. Já veio, né, com a tua mãe, você contou a história aí. Mas, enfim, aí você também foi crescendo, que, claro, gostando, conhecendo a cidade, e também começou a empreender, a ter amigos. Sim, gostaria que você contasse um pouquinho onde você estudou, e depois aí já um pouquinho da sua vida profissional. A gente veio para Santa Bárbara do Oeste. O primeiro local onde a gente se instalou foi ali no Molon. Então a gente chegou ali no Molon, foi aí que formou as amizades. A gente
chegou ali no Molon e estudei ali na escola Maria de Lourdes, ali no Molon 4. Fizemos muitas amizades ali. Depois estudei na Elizabeth, depois na escola Neuza. Então a gente tem uma grande comunhão ali com os demais. A gente fez muita amizade ali. E até então o Molon em si é o local que assim, a gente construiu uma história ali, né? Pelo fato da gente depois, futuramente, fazer o nosso empreendimento. Então a gente acabou se localizando ali, até então não saímos mais daquela região ali, do Molon. E aí você começou a empreender, você está dizendo aí, né? Sim, Qual que é o segmento? Porque muitas pessoas que estão nos acompanhando possivelmente vai falar, pô, já vi esse cara, onde é que eu vi o Everton? Gostaria que você contasse aí um pouquinho da sua trajetória profissional também. Eu vou contar uma história assim, é bem interessante, cara, que eu, aos meus 13 anos de idade, eu tive uma oportunidade de tentar a carreira futebolística. Você tentou ser jogador de futebol. Tentei ser jogador de futebol. Tá. E aí era um sonho meu, que aí foi se desenvolvendo cada dia mais. Quem não, né? Pô, então, poxa vida, até eu aqui. Hoje, eu tentei no saudoso sempre, glorioso União Barbarense, mas não deu pra mim. Eu não sei a tua história, como é que termina, mas pra mim não deu. E jogava mais ou menos, cara. Mais ou menos. Legal. Mais pra menos. Aí, ô Marcos, então a gente foi em escolinha de futebol, ali no Molon mesmo, escolinha de futebol, participando. E aí, aos 13 anos de idade, surgiu uma oportunidade para mim, uma oportunidade de fazer uma avaliação no Brasilis. Brasilis foi um CT que o Oscar, que foi o zagueiro do São Paulo, pegou e ele montou, fez essa instalação ali, para revelar jogador. Eu fui para lá com 13 anos de idade. E um ponto importante assim na minha história, que eu creio que muitos já sabem, que quando eu jogava futebol, eu gostava de fazer algo além do futebol. Cortar cabelo, rapaz. Já naquele tempo? Naquele tempo, 14 anos... Mas ainda sem nenhuma formação, nada. Conhecimento mais específico. Na brincadeira ali, eu tinha uma maquininha ali, levava o pessoal, você tem uma maquininha aí? Cara, você não corta meu cabelo, velho? Tá. Porque o amigo querendo economizar alguma coisa, eu corto, eu quero, corto. E né, tava naquela zoeira dentro do alojamento, e aí cortava de um. E aí até então eu fiquei conhecido no alojamento por essa habilidade extracampo. Extracampo. Aí você matou a charada. Aí o pessoal falou assim, vamos lá, pra quê, mano? Tem um barbeiro aqui dentro do alojamento. E aí, fui continuei seguindo a carreira, tentando a carreira, me profissionalizar. E aprove a Deus, a gente não conseguia atingir essa meta. Porque a gente sabe que é muito difícil, existe muitas tentativas, às vezes também muitas frustrações. E eu tentei até meus 20 anos de idade. Dos meus 13 aos meus 20 de idade, eu tentei ser um jogador profissional. Não consegui. Mas nessa trajetória a gente conheceu muitas pessoas, deixamos um legado aí, fizemos muitas amizades que até os dias de hoje a gente tem muito contato com eles, nos ajuda até nos nossos projetos sociais que a gente tem voltado para o futebol. E para resumir um pouquinho do início desse que deu como origem a minha profissão hoje, sim, que aí eu me desliguei do futebol, fui trabalhar numa empresa. Só que aquilo ali tava dentro de nós ainda, aquela habilidade, né, cara? E foi naquela época, em 2015, que veio aquele auge da barbearia. E aí eu falei, opa, eu sei fazer, eu me familiarizei com esse cenário naquela situação. E aí eu falei, agora não vou fazer, vou fazer diferente. Eu vou procurar aprender mais técnica, aprimorar uma habilidade, aprimorar a habilidade, procurar os diplomas.
E graças a Deus, hoje já está se arrastando aí, faz 10 anos que a gente está nessa profissão, mas eu queria contar para você isso aí, porque a origem que foi lá atrás foi uma coisa assim que a gente estava ali na zoeira e hoje é uma fonte de renda, a primeira fonte de renda nossa que, além de ser uma fonte de renda, a gente dá oportunidade para outras pessoas também poder usufruir dessa profissão. O interessante, o Everton, eu acho que a gente, ouvindo um pouco do que você falou, traz muito à mente aquela ideia do quando é para ser. Né? Quando é para ser, cara, você pode tentar navegar de um lado, você muda para cá, você vai para lá, mas algo vai te levar para o que é para ser. Isso. Né? E esse algo para a gente que é cristão, você não falou, mas vai falar, a gente sabe que é um propósito. Né? Há um tempo determinado para todas as coisas, que é o tempo que você passou tentando ali, né, a carreira futebolística, enfim. E você navegou, mas veio para algo que você também gosta de fazer. Isso. Porque isso que é importante. Você está dizendo aí que está empreendendo há 10 anos aqui na cidade, hoje também a tua esposa, né, você está dando oportunidade para uma molecada que está começando, isso é importante. Mas repare nisso, né, a importância que esse tempo que você passou, que não foi perdido, que você adquiriu amizade, você falou dos amigos que você mantém até hoje, e através disso, projetos sociais, que também está no seu coração e que você está desenvolvendo na cidade, enfim. Então, tudo isso é um tempo e é maravilhoso poder ouvir também de você um pouquinho dessa história. Projeto social, como que é esse projeto aí? Conta para todo mundo. Esse projeto social, como a gente assim sempre atuou, sempre esteve ativo, né, e sabe, a gente passou todos os estágios, né, desde o início ali da adolescência até quase a fase adulta. Então a gente sabe que a cabeça de um jovem, ela é muito fértil, vem muitos sonhos, muitos projetos. Eu me lembro que uma das entrevistas, primeira entrevista que eu fui fazer naquela época, eu tinha 14 anos, eu fui entrevistado se você fosse abençoado hoje como um primeiro contrato profissional e você assim atingisse uma grande parte de um dinheiro na sua finança ali, na sua conta. O que você fazia? A primeira coisa que você fazia? Aí eu falei, a primeira coisa que eu fazia era dar uma casa para os meus pais. Então, assim, era um sonho que a gente estava já alimentando dentro de nós, que a primeira coisa que a gente fazia, que fosse fazer, era abençoar os nossos pais. Então, assim, esse projeto social, a ideia nossa foi que dá esta oportunidade. A gente vê que o cenário é bem difícil, é complicado, precisa hoje de recursos financeiros, porque a gente sabe que vai enxugando muito. Hoje tem pessoas que têm condições e tem pessoas que não têm condições. E assim, a ideia desse projeto social, não só tirar a criança da rua, mas poder ceder essa oportunidade para eles. Como a gente teve uma passagem no futebol, a gente deixou amigos que hoje eles não vingaram como um jogador profissional, mas hoje eles são técnicos de futebol, são preparadores físicos, preparador de goleiro. Hoje eu tenho um amigo que ele é captador de um grande empresário renomado aí, que tem muitos jogadores profissionais, que está grandes nomes, e ele capta esses garotos para esse grupo de empresários. Então, assim, eu coloquei algo dentro do meu coração. O que a gente não teve lá no início, que às vezes foi o que você me disse, Deus ele prepara circunstâncias para nos abençoar. Então, eu creio que através desse projeto social, eu creio que talvez eu possa ser um canal de bênção para essas crianças. Mas será que essas crianças elas têm esse desenvolvimento para ser jogador de futebol? Talvez não, mas talvez ela tenha um desenvolvimento para ser uma grande pessoa, com um grande caráter, um grande pai de família. Então, assim, nesse projeto social, a gente tenta passar
para essas crianças a ser cada dia uma pessoa melhor. E o esporte, o Everton, até contribuindo para o que você está falando, ele tem muito disso, né? Tem. De orientação, né? De poder mostrar para a criança os caminhos corretos. Né? Você me confidenciou, por exemplo, que para estar participando do teu projeto, você sempre pergunta se a criança está participando certinho das aulas, qual que é a nota. Sim. Então, tudo isso é importante. Eu acho que tem tudo a ver com que você já falou desde o início, né? Esse coração debruçado a fazer as coisas boas, ao esporte, ao que você está fazendo também na barbearia, dando oportunidade, tudo isso acho que tem a ver, inclusive, com você, né? Que é o que você está dizendo aí. O Everton, vai lá. Você falou da parte cristã, cara. Eu gostaria que você falasse também algo sobre isso, né? Como que o cristianismo te alcança, em que parte da sua vida, você já nasceu nesse berço cristão ou não? Enfim, gostaria que você falasse também um pouco sobre isso. Vamos lá, Marcos. Isso aí é algo que está no nosso sangue, né? Eu sou uma pessoa que eu respeito todas as religiões, a gente nunca abre debates, porque eu acredito que cada um tem a sua liberdade para usufruir da sua crença. Uhum. E eu escolhi a religião para mim ser, assim, depositar minha fé em Deus. Eu, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de nascer num berço cristão. Meus pais me orientaram desde novinho, desde criancinha, desde que eu me conheço por gente, convivendo em reuniões, em cultos. Então, assim, a gente a gente sempre participou. Então, assim, tem um texto bíblico que fala: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque depois de muito tempo ele vai se lembrar daquilo. Então, é algo que eu já tive as minhas oportunidades, enfim, mas a gente sempre lembra dos mandamentos cristão. Então, eu tenho isso aí comigo. Hoje eu sou um líder dentro do nosso ministério, sou da Assembleia de Deus, do Belém, e já fazem, que eu estou nessa convenção, já faz 9 anos já que eu estou nesse ministério, e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele me fez, por tudo que Ele me proporcionou, pelos momentos de alegrias, pelos momentos de tristeza, porque a gente acha que servir a Deus é só momentos felizes, mas também tem os momentos tristes. Mas a nossa esperança é que nos momentos difíceis a gente tem essa paz no nosso coração, que Ele está conosco no momento de dificuldade. Então é isso que é o nosso alicerce, é isso que nos motiva a prosseguir, é isso que nos motiva a levantar no amanhã, acreditando que o Senhor tem nos sustentado, tem nos proporcionado a luz para nos iluminar, o ar para nos respirar. Então, é coisa assim, gratidão, Marcos, gratidão. Essas palavras que saem dentro do meu coração. É gratidão a Deus, e eu sou muito feliz com Cristo. Perfeito, é isso aí. Bom, e eu sei também que, além dessa questão que você já disse, seus empreendimentos, você falou um pouco sobre a sua questão pessoal, do crescimento profissional, como que é a chegada da família aqui em Santa Bárbara, dos projetos sociais que você está liderando também aqui na nossa cidade, em especial na região aqui do Molon, Zona Leste. Falou sobre a questão cristã. Tudo isso eu acho que canaliza, Everton, para ti colocar num papel de destaque, né? As pessoas, obviamente, que te consideram muito, né? Poxa, a ideia, o pensamento, o que o Everton faz é interessante, e aí te coloca já também, eu acho que numa situação de figurando como um líder comunitário, algo Sim. nesse sentido, o que talvez muito naturalmente te leva para a área política da cidade.
né? Você disputou eleição em 2024. Foi uma primeira oportunidade. Gostaria que você falasse sobre isso, se tem a ver o que eu disse, se tudo que você já vivenciou, esses projetos, a liderança profissional, a liderança cristã, te encaminhou mesmo também para ser um representante de pessoas. Gostaria que você falasse sobre isso. Muito bem, uma boa pergunta, ô Marcos. Eu sempre eu me coloquei nessa posição. Eu amo servir, cara. Eu amo servir. E a gente aprendeu dentro da nossa congregação seguindo o modelo de Cristo. Porque Cristo, ele era um servo. Só que o mais importante, que ele fazia o bem sem olhar a quem. E na maneira que a mão direita fazia, a esquerda não precisava ficar sabendo. E eu senti eu acho que é um dom, que a minha esposa até comenta comigo. Ela falou assim: nossa, Everton, você tem uma disponibilidade para ajudar o próximo. Uhum. Você faz, que assim, às vezes as pessoas até rotulam a gente por alguma certa ocasião, que ela fala assim: a gente tá lá, tá fazendo para ganhar like. Não. As pessoas, ela olha a gente e fala assim: nossa, a gente vê seriedade naquilo. Então quando eu tive a oportunidade eu senti esse desejo, e eu quero também agradecer todas as pessoas que me cederam essa oportunidade, inclusive você, Marcos, que isso, que me deu essa oportunidade. Eu não tinha conhecimento nenhum, você foi lá e abriu, assim, a gente não tinha conhecimento politicamente falando sobre alguns assuntos, e você foi lá, nos orientou da melhor forma. Então, quando a gente recebeu o convite, então eu falei assim: eu vou encarar esse desafio. Eu vou encarar esse desafio e a gente vai ver. Eu coloquei uma meta, Marcos. Muitas pessoas não sabem disso, nem minha esposa, que eu coloquei uma meta. Aquela quantidade se eu tivesse uma quantidade como meta que eu tinha colocado dentro do meu coração de apoio, eu falei assim: eu não vou desistir. E eu tive quase 400 votos. Superou a ideia. Superou. Aquela meta que você tinha estipulado. E foi em 7 meses de trabalho. Falando para os nossos amigos, falando muitas pessoas que eu falo que a maior, até cito nas minhas pregações, que a maior pregação não é aquela que sai da boca, mas é aquela que as pessoas veem, né? Aquilo que é visto. Então, muitos votos a gente conseguiu pelo que a gente passava, com o que as pessoas viam de nós. Então, superou a minha expectativa. Então, assim, alimentou mais o meu desejo de, politicamente falando, de estar nesse cenário, participar das eleições, trazer tudo aquilo de ideias que a gente tem, vontades, anseios para a nossa Santa Bárbara, projetos sociais, projetos de desenvolvimento, enfim, várias coisas que a gente tem dentro do nosso coração. E eu tenho certeza, pelo que eu obtive ali naquela urna, é algo que a gente tem que trabalhar para superar ainda mais esses votos e tentar atingir o nosso objetivo, que é poder representar não só as regiões onde eu fui criado ali, o Jardim Molon, aonde está a minha localidade hoje, que é a minha empresa ali, minha barbearia ali no Jardim Brasília, mas todos os lugares que estiver precisando de um apoio, de uma ajuda, a gente poder estar à disposição nesse sentido de servir, entendeu? É isso que eu falo, de servir aquelas pessoas. Então, essa a ideia, e é isso, o Everton, se você me permite também dizer, que as pessoas estão sedentas, né? E isso eu falo em qualquer área de atuação. A gente falou sobre a questão, de liderar em empresa, liderar em algo que você está fazendo, empreendendo, liderar na igreja e também na política, né? Essa ideia de liderar mesmo,
é realmente de pessoas que estão dispostas a renunciar de si para entregar para o próximo, né? Então isso tem muito sentido no que você falou, e realmente você, a minha opinião pessoal, você começou, entrou em campo muito bem, né? Já dominou no peito, rolou a bola, não deu para fazer o gol ainda, mas você participou do jogo. E isso que é importante, mostrou a cara, mostrou a que veio, e eu não tenho dúvida de que o que você já alcançou vai te dar combustível para continuar nessa jornada também, que é importante. A gente acho que está superando no nosso país essa ideia de política não presta, ali você se mete, você se torna uma outra pessoa. Eu acho que inclusive as redes sociais têm esse poder, né, de mostrar o dia a dia de quem faz, de quem não faz, de quem só aparece de 4 em 4 anos. Não, tem pessoas que mesmo sem mandato continua servindo, né? Então acho que isso é importante, continuar o seu trabalho. E já pegando um gancho nisso para a gente poder concluir, Everton, eu gostaria que você comentasse um pouco de como que você gostaria de ver Santa Bárbara do Oeste, que tem muitos acertos. Isso é importante dizer, tem muita coisa que a nossa cidade está andando, mas também tem outras coisas que precisa andar mais, né? Ter mais visão, ter mais protagonismo. Mas, enfim, como que você gostaria, o Everton Grigoli, de ver Santa Bárbara do Oeste daqui 5 anos? Olha, a gente olhando Santa Bárbara hoje, a gente vê, que nem você falou, tem muitos acertos. A gente vê uma cidade bonita, uma cidade que aparentemente demonstra muitos recursos, tanto para mim como para os demais, mas eu quero ver, assim, eu creio que, assim como a minha empresa, eu olho assim com um mecanismo olhando de um outro ângulo. Eu creio que existe algumas áreas que precisam de uma ótica mais intensiva, porque às vezes a gente olha e vê que o cenário está bonito. A gente olha, vê o cenário está bonito, mas a gente vê também muitas pessoas, como a gente tem essa liberdade que a gente disponibiliza para as pessoas. Se a gente for colocar num contexto de... Se eu abrir um diálogo, Marcos, foi muito bom você ter comentado sobre isso. A gente abre um diálogo com 5 pessoas. Essas 5 pessoas, ela vai ter 5 argumentos diferentes. Pode ser que para 3 está legal, mas a insatisfação para 2 não vai estar legal. Então, o que eu quero daqui 5 anos é poder ajudar ao máximo, contribuir ao máximo, para que a gente tenta fazer com que, da mesma forma que a gente pegou esses 5 argumentos, fazer com que as pessoas, a gente vai lá fazer, e aí? Nossa, eu estou feliz. Eu quero que a engrenagem, elas trabalham, vamos falar assim, que trabalham para que todos ficam satisfeitos. Não só aquelas pessoas que gostam do lazer. Nossa, o lazer para mim tá top, velho. O lazer tá 100%, tá sensacional. Eu tenho um ambiente para a família. Eu curto um rolezinho, uma festa. Tá top. Mas eu tô curtindo aqui, mas eu fico atento. Mas e aquela pessoa que está precisando de um leito? Aquela pessoa que está com algum ente querido na família enfermo? A gente fala assim, aqui tá bem, mas e aqui? Será que a gente consegue tirar um pouquinho aqui para abençoar aqui? Então, é difícil, mas algo que eu tenho dentro do meu coração, se todos tiver um propósito. Eu lembro que um grande escritor, ele fala assim que o projeto é legal, todos têm projeto, mas o mais interessante é que dentro desse projeto tem um propósito.
aí o negócio muda, aí fica mais intenso. Então, assim, vários projetos, mas eu quero ver os projetos alinhados com o propósito. Então, assim, eu quero ver essa Santa Bárbara, assim, tá linda, maravilhosa, mas eu quero ver as pessoas, principalmente lá da minha região, conversando comigo, falando assim, nossa, Everton, graças a Deus eu fui ali, fui bem atendido, eu tive nossa, fui curtir um lazer com a minha família, top. Então, é isso que eu quero. E eu tenho certeza que a gente, daqui 5 anos, eu me colocando já como essa liderança, a gente vai trabalhar, Marcos, a gente vai se alinhar com as pessoas que têm essa mesma conexão que a gente, porque tem muita gente que quer fazer. É isso aí. E as pessoas que estão assistindo a gente, para as pessoas avaliar e dar essa oportunidade para essas pessoas. Eu quero dizer aqui, gente, não cair no conto do vigário com palavras macias, palavras que nos encanta, mas tem muitas pessoas que talvez não sabem nem falar, não sabem se expressar, mas o coração está cheio de vontade em querer ajudar. Então, assim, para Santa Bárbara, que eu creio que Santa Bárbara vai ser... eu acho que é uma das melhores cidades para se morar hoje, Marcos. Eu falo para você porque eu já tive a oportunidade de sair daqui. Já tive a oportunidade de sair daqui, de Santa Bárbara do Oeste, mas eu vou até fazer aqui, não é, além da água que é boa, né? E é uma cidade que muito boa para se morar, então a gente tem que zelar por ela. É isso aí. Essa é a ideia. Eu acho que tudo isso contribui, o Everton. Você falou para as pessoas dar essa oportunidade e continuar as pessoas olhando para quem se colocou à disposição. Sim. Né? Que é o que a gente comentou no início. O trabalho por si só ele já demonstra isso, né? Por exemplo, você lidera um projeto social no seu bairro porque a prefeitura falta no seu bairro, porque senão não precisaria de um trabalho social como o teu e tantos outros que existem, e graças a Deus que existem, né? E que ajudam o coletivo. Mas as pessoas entender isso. Eu acho que nada é tão bom que não possa ser melhor. Com certeza. Então, construir, pensar o bem, continuar acreditando sim no ser humano. A ideia desse papo de líder é justamente isso. É a gente mostrar para as pessoas, peraí, tá caótico aí o cenário que você está vivendo, o líder que você conhece, sei lá, da tua igreja, do teu bairro, da sua empresa, não está dando exemplo, mas a gente tem pessoas boas sim, que também lideram e que estão dando exemplo. Essa é a mentalidade desse projeto. Então, agradecer você, eu acho que você explanou muito bem sobre quem é você, como que é a sua construção aqui em Santa Bárbara, o que você pensa, principalmente para o futuro. Eu acho que deixou bem evidente para as pessoas e eu tenho certeza, não tenho dúvida de que dias melhores, Everton, vai chegar e vai passar por líderes como você. Sucesso na sua caminhada, agradecimentos aí, deixar à disposição para você falar alguma coisa também. Eu que agradeço, Marcos, por essa oportunidade que foi me cedida. Tamo junto. Agradeço também. E assim, cara, a gente contar um pouquinho sobre a nossa história, eu creio que as pessoas que talvez identificavam a gente de uma outra forma, a gente se expôs aqui muito transparente, mostrando um pouquinho da nossa trajetória. E eu tenho certeza que fui transparente nas minhas palavras e esse é o meu maior desejo, ver uma Santa Bárbara melhor. Eu aplicando os meus trabalhos sociais, tendo esse diálogo dentro da minha barbearia. E então eu agradeço a todos. Eu creio que esse conteúdo vai chegar a todos os meus seguidores na minha rede social. E aquela pessoa que vê isso aqui, puder compartilhar, apresentar a gente para este município. E gratidão. Seria de muita gratidão minha, da minha parte, que
que aquelas pessoas que nos assistem comprem a nossa ideia. Então eu fico aqui, minha gratidão por você também, Marcão, Tamo junto. Por ter dado esse papo de líder. Pô, é você, cara. Você é um dos nossos líderes aí. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão participar também deste quadro. E só vocês que nos assistem a ganhar. É isso aí. Tamo junto. Obrigado, Everton Grigoli, que contou um pouco aí sobre a tua visão em vários setores que ele lidera aqui em Santa Bárbara do Oeste. Até o próximo programa. Obrigado a você que tem nos acompanhado. Fiquem com Deus e breve a gente vai trazendo mais novidades aqui pelas redes sociais. Deus abençoe.